toda empresa ela precisa, e é uma grande dificuldade que nós temos, de mão de obra, não é? Então, nós temos aqui no Brasil uma grande complexidade em relação à legislação trabalhista, né? O custo de contratar uma mão de obra no Brasil é muito caro. Como é que isso funciona na legislação americana e como hoje está o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos? Bom, o mercado de trabalho, antes da pandemia, era um mercado. Hoje, se eu abrir 50 vagas no meu escritório, eu não consigo contratar uma pessoa. Por que aconteceu isso? O que aconteceu foi que, durante a pandemia, o governo americano, o presidente dos Estados Unidos, disse o seguinte: nós somos a maior economia do mundo e vocês não vão passar necessidade. Só que, como tudo aconteceu muito rápido, a pandemia chegou nos Estados Unidos no dia 15 de março de 2020, as decisões tiveram que ser tomadas com uma forma muito rápida. Então, não se pensou que cada estado nos Estados Unidos tem uma renda e um custo de vida. Então, um exemplo, nós, na Flórida, temos um custo de vida relativamente baixo comparado com os estados da costa. E o governo liberou estímulos para a população, como se todos estivessem acostumados a ter aquela renda. Então, o que aconteceu, principalmente na Flórida, é que um salário mínimo, vamos dizer, antes da pandemia, o mínimo, que quase ninguém ganhou o mínimo, tá? Era $400 a semana. Lá nós recebemos e pagamos por semana, ninguém ganha por mês. E o governo começou a injetar na economia $850 por semana para aquele indivíduo ficar em casa. Então, ninguém quer voltar a trabalhar. E hoje, muitas pessoas que não só receberam esse estímulo, receberam também, a cada 3 meses, vinha um cheque no correio de $7.000, $8.000, como bônus para você sustentar a sua família. Então, as pessoas acumularam dinheiro. Então, muita gente ainda tem dinheiro acumulado e não quer voltar a trabalhar. Então, isso é uma coisa que afetou bastante a gente. Em relação à forma de contratação, não existem custos para uma contratação. Basicamente, no Brasil, nos Estados Unidos, não existe lei trabalhista, que é uma coisa que todo mundo, quando eu fala, como assim? Não existe lei trabalhista. A única lei a qual o empresário pode se prejudicar é a lei do chamado overtime. O que é overtime? Em qualquer estado dos Estados Unidos, qualquer pessoa que trabalhar mais de 40 horas num período de 7 dias, não importa se é sábado e domingo, ninguém ganha mais por trabalhar no sábado e domingo, ou no feriado, ou à noite, o valor pago é o mesmo, o empregador é obrigado a pagar um valor a mais na hora. Então, se eu trabalhei 42 horas na semana e eu ganho $10 na hora, essa hora adicional eu tenho que acrescentar 1,5 vezes do valor da hora normal. Então, é muito interessante para o funcionário fazer overtime, por isso que nós, empresários, a gente limita, em alguns momentos, claro, épocas de último dia de entrega de declaração, ou último dia de entrega de sales tax, de folha de pagamento, a gente permite, obviamente, que é uma necessidade, porque isso encarece muito o custo do empresário, 1,5 vezes a mais o valor da hora dele trabalhada. E, basicamente, o imposto que o empresário gasta para ter um funcionário é uma média de 9,5% sobre o valor do salário pago a 11,5%. Não existe valores superiores a isso. Falando, por favor, em Flórida, estados que não tenham tributação estadual sobre a renda. Então, os estados que têm tributação sobre a renda, aí a gente pode chegar em 15, 16, alguma coisa nesse sentido. Tá. E hoje, para você contratar, estruturar uma empresa, contratar um gerente, 2 vendedores, uma pessoa para fazer a parte de limpeza, como é que hoje tem essa variação de custo de mão de obra? Cada funcionário ele recebe pela qualificação. Então, por exemplo, vamos montar uma empresa. Eu vou contratar um gerente para o meu escritório de contabilidade. Eu preciso de uma pessoa super qualificada. Então, o salário dessa pessoa pode variar de 30, 40, 50 dólares a hora. Então, eu vou contratar um assistente de gerente. O salário dele vai ficar em torno de uns 20 dólares a hora. Eu vou contratar uma recepcionista, em torno de 10 a 12 dólares a hora. A menina da copa, que vai nos servir água, café, atende os clientes, uma média também de 10 dólares a hora, porque hoje o salário mínimo na Flórida é 10 dólares a hora. Então, contando os custos de contratação, mas não porque existem impostos, mas o valor da hora, você vai ter que também contabilizar que você vai ter que pagar um aluguel de 3 meses adiantado e você vai ter que ter uma reserva para pagar os seus impostos nos primeiros meses. Então, se nós falarmos de um escritório de contabilidade, o que eu preciso? De um espaço
que normalmente ele já vem com todas as divisórias, eu vou ter que colocar mesa, cadeiras, computadores, um servidor, enfim. Então, isso terá um custo baseado no tamanho da estrutura. E depois, dependendo, eu vou abrir um supermercado, então vou ter que ter prateleira, estoque, geladeira, forno, tudo isso. Então, outro tipo de investimento. Mais uma média do mais simples e pensando naquela pessoa que está se mudando do Brasil para os Estados Unidos, o qual nós temos que incluir o custo do visto, tá? Porque sem o custo do visto o valor é menor. Em torno de 50 mil com o visto, dependendo da estrutura, se eu for abrir um supermercado, alguma coisa assim, 100 mil, 150 mil dólares. Então, tudo depende muito do tamanho do negócio. Para aqueles que já pagaram o visto e não vão ter que ter um custo com visto, como eu te disse há pouco, nós conseguimos abrir um negócio aí com 10, com 15 mil, ou até muitas vezes por menos, porque você vai ter, talvez, uma pessoa sozinha que vai abrir um escritório de consultoria. Eu vou comprar uma mesa, um computador e uma cadeira e pagar um aluguel. Então, tudo depende muito do tipo de negócio, o tamanho do negócio que você vai montar. Ok. Outra parte que nós temos no Brasil aqui, que acaba impactando muito na segurança do negócio, é a complexidade tributária, né? Porque se você pegar uma empresa que tem uma operação em 3, 4 estados, cada estado tem sua legislação, cada município tem sua legislação, então isso acaba trazendo uma insegurança, e nós já, na Gestos, nós já prestamos assessoria para alguns empresários, principalmente europeus, que vieram investir no Brasil, e existe uma dificuldade muito grande de entenderem essa complexidade do Brasil, né? Porque, geralmente, a atividade fora do Brasil ela acaba tendo uma facilidade maior na questão tributária. Lá vocês atendem em praticamente toda a região dos Estados Unidos, né? Nós trabalhamos em todos os estados dos Estados Unidos, porque eu tenho uma licença que me permite trabalhar em todos os estados. Alguns contadores têm uma licença por estado, é um tipo de licença específica, qual está limitado a trabalhar ali. E trabalhamos também com a Europa, particularmente agora com Portugal. Então, a gente tem um conhecimento tanto dos Estados Unidos como das leis de Portugal, para fazer um planejamento daquela pessoa que quer sair dos Estados Unidos, quer ir para lá, ou o cliente quer ir direto, Brasil, Portugal. Estudamos toda a parte de acordos, que entre Brasil e Portugal a gente sabe que tem acordo, Brasil e Estados Unidos nós não temos. Então, a gente consegue facilitar, com esse conhecimento que nós temos, explicar para o cliente de qual forma ele vai ser tributado em cada local dos Estados Unidos. Nós também temos leis estaduais e municipais, mas que muito pouquinha diferença. É mais em relação à diferença de alíquota. Então, em Nova York, eu tenho uma alíquota estadual, vamos dizer, de 9%. Na Califórnia, eu tenho uma alíquota em torno de 8,5%, e alguns locais a gente tem alíquota municipal. Mas nós temos toda uma tecnologia a qual nós conseguimos orientar o cliente e passar de uma forma assertiva o quanto ele vai gastar, dependendo do estado que ele for se incorporar ou morar.